Então vamos lá. A Bonjour Noivas, eu pronunciei certo, é vestido sob medida. Eu vi que tem um outro buffet aqui que entrou. Parece que tem uma empresa de acessórios ou de assessoria, porque não aparece o nome todo, tá, gente? A Sandra Cardinale entrou. Ei, Sandra, tudo bem? Premier, que é assessoria também. Então, o nosso método Trust, e aí agora que a gente já tá com algumas pessoas aí, é muito importante a gente distinguir as duas coisas, tá? Como que surgiu o certificado Trust? Ele surgiu através do que já fazíamos no Vestido de Branco, que é a seleção criteriosa dos fornecedores. Quando a gente começou em 2014, nós tínhamos 3 indicadores, hoje nós temos 16. A gente foi cada vez evoluindo mais e mais e mais, tá? E o que acontece? Para a gente ter essa evolução, a gente precisou colocar indicadores. Hoje a nossa base de dados é a mesma que os bancos usam, tá? E a gente utiliza um credit score, que é a nota que os bancos dão para os CNPJs das empresas para poder disponibilizar crédito para elas, seja cheque especial, limite de cartão de crédito, empréstimo, tudo isso é analisado hoje num banco de dados, tá? Geralmente os bancos que têm acesso, mas outras pessoas podem ter acesso, desde que a gente pague essas ferramentas. Então, a gente começou a aprofundar dentro dessa parte da seleção dos fornecedores e até desenvolvemos uma metodologia própria. Com isso, agora nós fazemos avaliação de 16 indicadores no certificado Trust, financeiros, jurídicos e qualitativos. A gente analisa não só o CNPJ, como o CPF dos sócios e ainda, se os sócios têm outras empresas, analisamos também o CNPJ das outras empresas. Por quê? Acontece muito, o CNPJ tá tranquilinho, tá beleza, tá saudável, e aí a pessoa já teve uma outra empresa naquele mesmo setor, e ela, na verdade, deixou aquele CNPJ de lado, porque ele já estava super complicado, estava sujo mesmo, né? Para falar o nome mais certo. E ela abriu um outro CNPJ para começar de novo. E aí a gente tem que saber a dimensão que estava essa outra empresa, porque às vezes não está saudável financeiramente, vai dar problema e vai respingar, inclusive, nessa empresa nova. Então, isso que a gente usa é como se fosse uma teia mesmo de informações públicas e algumas pagas, e a gente consegue chegar no score, tá? Então, a gente tem alguns critérios. Então, por exemplo, um score abaixo de 90, o fornecedor não consegue ter o certificado Trust, o score lá do Serasa. Então, a gente avalia várias coisas, cheque sem fundo, protesto, problemas de dívidas federais, estaduais e municipais, porque às vezes acontece alguma coisa ou outra, uma pendência, às vezes o fornecedor nem estava sabendo. Mas aí a gente faz a análise e fala com eles e eles acabam liquidando, que são coisas pequenas. Mas muitas das vezes isso pode ser uma bola de neve, né? Porque você pode ter vários impostos acumulados e realmente o fornecedor ter que suspender o CNPJ, desativar o CNPJ por conta de dívidas tributárias. E isso faz com que ele, às vezes, comece a continue exercendo, né, na área dele, mas de fato ele nem pode fazer contrato com ele no CNPJ. Então, o que eu tô contando o que eu tô dando exemplo aqui parece uma coisa meio abstrata, mas a gente teve um caso recente, né, no final do ano passado, de uma decoração aqui em Belo Horizonte, que faliu, deixou aí mais de 60, se não me engano, eventos sem ser realizados. Inclusive, tínhamos noivos da plataforma do Vestido de Branco que não fecharam com nossos decoradores, fecharam com eles. Depois a gente tentou ver o que a gente podia fazer, auxiliar da melhor forma possível. Mesmo a gente não tendo nada a ver com isso, tá? E essa empresa, por exemplo, ela tinha desativado o CNPJ em 2016. Só que ela continuou fazendo, tá? Ela continuou fazendo os contratos como se o CNPJ existisse. Isso é estelionato, inclusive, tá, gente? Isso é muito sério. Se você desativa o CNPJ, você não pode continuar fazendo contrato com ele, né? A Bonjour de Noivas me perguntou, quanto tempo de CNPJ? Ótima pergunta. 2 anos de CNPJ, exceto para buffet, que são 5 anos. Por quê, gente? Buffet. E aí tem alguns buffets me ouvindo aí, né? Sabem do que eu tô falando. A questão do buffet, ela é um pouco mais complexa, tá bom? Porque os buffets, eles têm um custo de matéria-prima e de mão de obra elevadíssimo. Às vezes as pessoas que estão contratando acham que o segmento de buffet é o que mais tem rentabilidade, mais tem lucratividade. E eu posso afirmar para vocês que não é.
O custo, o valor deles é alto, o contrato deles é alto, mas eles têm um custo elevadíssimo. E o que acontece? Eles vendem um evento agora, para ser realizado no final do ano que vem, aí acontece o que a gente está acabando de ver, a carne de boi aumenta absurdamente, né? Como que o cara vai conseguir executar um contrato que ele fechou no ano passado com os preços que estão agora? Então, eles têm que ter uma noção e uma margem para que isso possa acontecer. E tem coisas que saem da alçada deles, tem coisas que eles vão ter que renegociar, enfim, com fornecedores, é difícil isso. Então, buffet, por exemplo, que fecha com uma antecipação muito grande, 2, 3 anos, pode desconfiar, porque não tem como a gente saber. Exatamente, o insumo varia muito, a Carol tá falando aqui. Então, esse tipo de coisa a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Então, no caso do buffet especificamente, que é o que mais é atingido com o processo de inflação, de alteração de preço, enfim, a gente tem uma política um pouco mais exigente. Então, a gente, além de exigir que tenha 5 anos, porque a gente tem um tempo maior para a gente analisar a movimentação financeira dessa empresa, a gente também faz a reavaliação a cada 6 meses, em vez de ser todo ano. Então, a avaliação a cada 6 meses é para buffet e decoração, todos são 2 anos, exceto o buffet que é 5 anos. Então, tem algumas exceções. Outras exceções também, o buffet tem que ter alvará de vigilância sanitária, os espaços físicos têm que ter alvará de corpo de bombeiro e alvará de funcionamento. Então, tudo isso é muito importante para que a gente possa evoluir esse mercado nosso, que tem uma característica muito informal, né? A maioria das pessoas que eu converso, eu acho que é todas, na verdade, nem a maioria, sempre fala isso, né? É muito fácil, parece ser muito fácil começar no mercado de eventos, e não é fácil. Quem tá aí há mais tempo sabe do que eu tô falando. As pessoas têm uma ilusão de que no mercado de eventos corre rios de dinheiro. Por quê? Porque elas, às vezes, fizeram algum evento, viram que o valor gasto era muito grande e acham realmente que o retorno é muito grande. E não é. Por quê? Porque o custo das coisas são caras. Você vê, de novo falando do buffet, né? A estrutura que o buffet tem que transportar de um lugar para o outro. Quando eu vi a primeira vez, fiquei nos bastidores, eu falei, gente, não tem explicação. Eles levam um forno, levam um botijão, levam um monte de coisa. Porque eles têm que garantir que a qualidade da temperatura do forno eles têm que ter domínio daquilo, eles não podem fazer com o forno do lugar. Enfim, tem muitas variáveis que atrapalham o resultado final. Então, por isso eles levam tudo, né? Então, a gente tem que ter essa noção. Então, muitas pessoas começam no mercado de eventos porque sabem que é gasto muito nesse tipo de evento, mas eles não têm noção do que está por trás, da logística, do custo, dos insumos, né? Da mão de obra, porque evento requer muita mão de obra, todos os segmentos praticamente estão condicionados à mão de obra. E mão de obra qualificada, que está disposta a abrir final de semana, a varar a madrugada dentro. Então, isso tudo faz com que esse custo aumente, né? Então, o tempo aí, que foi a pergunta, qual que é o tempo do que a gente avalia? A gente pede 2 anos, por quê? Quando uma empresa abre uma conta num banco, se ela tiver um CNPJ há pouco tempo, eles também não liberam limite de crédito para ela. Por quê? Porque não tem um credit score, não tem tempo hábil para ter esse credit score. E é a mesma situação nossa. Com menos de 2 anos, nós não temos tempo hábil para entender se essa empresa é saudável ou não, tá? E 2 anos nem é um tempo muito grande, né, gente? Porque assim, agora tem muita gente que está no mercado há mais tempo, mas custa fazer o CNPJ. Então isso é uma questão muito importante também, né? Da gente evidenciar desse profissionalismo, porque do mesmo jeito que a gente reclama de um lado, que o segmento não é profissionalizado, que qualquer um chega lá e faz, etc., do outro, eu vejo as mesmas pessoas que fazem essas reclamações não terem CNPJ, terem demorado muito tempo para se profissionalizar, né? E hoje é tão fácil de abrir um CNPJ. Mas o meu cliente não pede nota fiscal. Ok, gente, mas assim, dá uma credibilidade para você colocar lá no seu site, para as pessoas saberem, desde o contrato que tá, você tem a KNAI, algum tipo de incidente que tiver, essas KNAIs são muito importantes para você, caso você seja responsabilizado por alguma coisa. Então, o consumidor final não exige nota fiscal porque a gente sabe que a grande parcela dos fornecedores, ele vive na informalidade. Eu acredito que todos vocês que estão me assistindo, certamente vocês não emitem 100% de nota fiscal de tudo que vocês fazem. E eu vou falar mais, né? Não emitem nem da maioria, né? Talvez tenha alguém, por exemplo, a Lili Azevedo, que eu conheço, que é uma loja, aí é um pouco diferente, porque ela é loja de rua e tal. Mas prestador de serviço para o mercado de eventos, a grande maioria não emite nota fiscal. É um mercado extremamente informal, que gira realmente muito dinheiro. E além disso, quando a gente vai trabalhar com a classe AA,
tem um outro fator, nem os clientes querem nota fiscal, porque a gente sabe que pessoas que têm poder aquisitivo alto, uma forma que elas têm de lavar o dinheiro ou de gastar o dinheiro que elas acumulam de uma forma ilícita, ou que é sonegada, enfim, não vamos entrar no mérito dessa questão, fazendo festa, né? Festa é uma coisa que você faz, que você gasta, que você esbanja, e você, grande parte desses gastos não tem lastro, não tem nota fiscal. Então, isso é a realidade do mercado, e a gente não está nem querendo exigir que seja emitido nota fiscal, etc. Quem tem que fazer isso são os órgãos competentes, né? Mas o que a gente está querendo é profissionalizar o mercado, sim. O CNPJ é importantíssimo, tá? Parece ser simplesmente uma coisa assim, tem o CNPJ, é muito fácil, nem... O que quer dizer a pessoa ter o CNPJ ou não? Ok, não significa que a pessoa ter o CNPJ significa que ela é idônea, que ela vai ter entrega, tudo bem, mas é um primeiro passo, tá? Então, sem CNPJ, realmente a gente não valida o trust, tá? E aí o trust veio com essa força de tentar revolucionar o mercado de eventos mesmo, porque quando a gente conversa com várias pessoas dos estados, eu já tive a oportunidade de conhecer praticamente assessoras de todos os estados do Brasil. A grande reclamação que eles têm, não só dos outros assessores, como dos fornecedores que eles recomendam, é dessa informalização, dessa dificuldade que a gente tem de profissionalizar o mercado mesmo e de como que as pessoas começam, né? Então, a ideia do certificado, ela não é resolver todos os problemas, mas é a partir dali a gente ter um grupo de fornecedores que estão interessados em se profissionalizar, em melhorar a qualidade do seu produto, do seu serviço, em se colocar de forma diferente no mercado. E aí, quando a gente desenhou o certificado, que foi no final de 2018, nós lançamos em maio do ano passado, então não tem nenhum ano, a gente sentiu uma outra necessidade. Não bastava só as pessoas terem o certificado. Elas precisavam entender a importância que tem esse certificado na vida profissional delas. Então, por exemplo, agora em janeiro a gente renovou alguns certificados. E aí passou a maioria dos fornecedores passaram, e na hora que a gente foi renovar, a gente viu que tinha alguns pontinhos que tinham que ser justificados pelas empresas, alguma coisa em aberto. Por exemplo, teve uma situação lá que um fornecedor de São Paulo, ele estava com aquele sem parar do carro, e aquilo gerou um boleto de R$23, e esse boleto não chegou, ele não pagou. Eu não vou deixar de validar um certificado, uma renovação, por isso a gente faz a renovação 30 dias antes, por conta disso. Eu avisei para ele, comuniquei, ele foi lá e pagou, 30 dias depois eu fiz a reanálise, ele já está com o certificado dele. E foi muito legal isso, porque a gente fez mais de 130 renovações agora. Dessas 130 renovações, salvo engano, foram 12 que tiveram alguma questão. Questões pequenas, simples de resolver. E as pessoas falaram assim, nossa, obrigado. Eu nem sabia disso, eu nem sabia que tinha. Se vocês não fazem essa limpa, eu ia ficar com esse negócio pendente. E por que é importante vocês saberem? Porque isso faz com que o score do seu CNPJ e do seu CPF caia. E às vezes quando você vai lá pedir um aumento de limite do cartão, eles não te dão. Ou quando você vai pegar um empréstimo de carro, eles colocam uma taxa mais alta. Isso tudo é baseado no seu crédito score, porque os bancos não vão te falar o que é, né? O Santander estava até com uma propaganda aí de que ia ser transparente, ia falar pra gente quais as limitações que tem, mas de fato isso não aconteceu, foi uma estratégia de marketing que não estava alinhada com a estratégia operacional do banco, porque eu não fiquei sabendo de nenhuma forma diferente dos bancos, ou o Santander mesmo, falar com a gente de fato por que a gente tem um score mais baixo, mais alto, enfim. Essa transparência, infelizmente, não existe, a gente não sabe o motivo, tá? A gente, inclusive, usa o recurso do Serasa como um dos indicadores para a gente fazer a nossa análise, e ele lança um score lá que não tem como a gente saber porque que o score é baixo. Então, abaixo de 90 nós não vamos validar, né? Mas a gente não sabe explicar por que é o 90, tá? Porque isso é uma denominação interna e cada um vai ter que olhar com o Serasa caso aconteça isso, tá? Então, olha só, aí veio a necessidade do método Trust. O que é o método Trust? Já tem alguns anos que eu faço muitos cursos na área de marketing. Especificamente nos 2 últimos anos eu me debrucei muito sobre essa área. Por quê? Porque a gente tem uma plataforma online que é Vestidos de Branco, agora o certificado Trust, e basicamente para eu poder difundir isso, eu preciso de marketing, tá? E aí nesses cursos que a gente fez, a gente tem conteúdos riquíssimos, simples de aplicar, nem todos são fáceis, mas a maioria são simples de aplicar e de conseguir explicar para vocês o que é, e que pode melhorar muito a performance.
Por exemplo, vocês têm noção de quantos contratos vocês fecham para cada 100 propostas que vocês enviam? Então, a gente tem os dados de alguns clientes que nós fizemos uma pesquisa e cerca de 4% só viram contrato. Então, se você envia 100 propostas, não é atendimento, tá, gente? É 100 propostas que você envia, isso vira em média 4 contratos fechados, tá? E o método Trust, ele tem a pretensão de revolucionar essa forma de você entre mandar a proposta, fazer o atendimento com o cliente e fechar. A gente divide nessas 3 etapas e a gente tem estratégias e ferramentas para cada uma dessas etapas, para que você possa, com o mesmo volume de orçamento que você já recebe, fechar mais contratos, uma proporção maior do que você, sem fazer nenhum tipo de investimento extra, tá? Então, olha só, a ideia do método Trust não é vocês aumentarem o número de propostas que vocês recebem. É melhorar a performance de vocês entre receber a proposta e fechar o contrato. Todo o esforço que vocês fazem para captar cliente é muito grande, demanda tempo, demanda investimento, e vocês muitas das vezes desperdiçam. A parte mais difícil é ele pedir a proposta. Depois da proposta, existem etapas que podem ser feitas de conectar com o cliente, dele entender que alguns gatilhos mentais que a gente pode utilizar, né, nessa abordagem, desde a proposta até o atendimento, até o fechamento. Tem alguns gatilhos mentais que a gente pode utilizar. O que são gatilhos mentais? São ferramentas do marketing antigas. Isso aqui nem é inovador, gente. Certamente vocês já ouviram falar sobre isso. São gatilhos mentais que a gente pode usar para o mercado de evento. E tem alguns gatilhos mentais que não devem ser usados para o mercado de evento, tá? Por exemplo, o gatilho mental da polêmica, que é um gatilho mental que algumas redes sociais utilizam para quê? Para chamar a atenção de outras pessoas, para que as pessoas possam ter acesso. Isso é muito legal para algum tipo de rede social, mas isso é péssimo para o mercado de eventos, porque a gente está trabalhando com um tipo de público que a gente quer que esteja numa jornada de compra, num momento de compra. Não adianta você ficar atraindo pessoas aleatórias, terem seguidores no seu Instagram, terem curtidas e tal, se você não tem engajamento, se essas pessoas não têm a menor intenção de contratar o seu serviço. Isso é ilusão, gente, é viver de números, é métrica de vaidade total. Então a gente precisa adaptar todas essas ferramentas, né, inclusive os gatilhos mentais. Tem alguns deles, 6 deles especificamente, que eu não aconselho serem utilizados. Um deles é o gatilho mental da polêmica. Como que ele é usado? Vocês já viram aquelas contas de Instagram que fazem um alarde, fazem assim, um título tipo, fulano, você não sabe o que ele fez. Outro dia eu vi um assim, com o Thiago Life chorando, falando assim, os Big Brothers morreram e tal. Aí fala de todos que já passaram pelo Big Brother, que já morreram. Mas eles fizeram de um jeito que você fala, gente, será que alguém morreu lá hoje? O que tá acontecendo? Esse tipo de audiência não tem interesse nenhum em fechar nada para evento. Não faz sentido nenhum vocês irem para esse caminho. Ao mesmo tempo que o gatilho mental da polêmica, você pode trabalhar situações polêmicas de evento. Por exemplo, teve um evento super polêmico, sei lá, porque aí a noiva é uma atriz e ela entrou de preto. Então vamos falar sobre essa polêmica. É um outro assunto delicado pra gente trabalhar com o mercado de eventos. Por quê? Porque as pessoas não querem se sentir julgadas, elas querem fazer o evento dela do jeito que elas quiserem fazer, com autenticidade, do jeito delas, autoral, com personalização. Então, toda vez que você gerar uma polêmica no sentido de condenar alguém do comportamento, você está afastando o seu cliente, porque os clientes querem consumir personalização. Do contrário, eles contratariam um pacotão, entrariam, não saberiam nem qual que é a decoração, o que está acontecendo e tal. Então, a maioria dos fornecedores, eles estão querendo vender algo personalizado, com uma entrega de valor, né, todo o propósito por trás, preocupado com o final, com o resultado final, né? Certamente tem os fornecedores de pacote também, mas eles não estão tão preocupados com a personalização e atender as necessidades do cliente. Ok, tudo bem. Mas principalmente os fornecedores que estão segmentados e nichados, eles querem atender com excelência, né, com um nível de qualidade muito alto. Então é muito complicado porque todas as ferramentas que a gente pega de forma aleatória, do marketing digital, das redes sociais, a gente acaba querendo forçar para dentro do nosso segmento de evento e não é assim que funciona, pode ser justamente o contrário, tá? Então, assim, outra ferramenta que eu vejo as pessoas usando muito mal é o gatilho mental de escassez.
Gatilho mental de escassez, em geral, no Brasil, as pessoas não sabem usar. O que é o gatilho mental da escassez? Ela vai falar assim com você, olha, eu vou fazer um preço pra você, mas é só nesse dia. Eu fiz oportunidade, amanhã não tem. Aí a pessoa não fecha, no dia seguinte ela vem com argumento pra você e você vai lá e fecha. Beleza, fechou, conquistou esse cliente. Gente, isso aí, inconscientemente, você já está se boicotando. Esse cliente vai comentar com outras pessoas que você faz o desconto depois mesmo, que você vai prorroga, etc. Então, nós no Brasil precisamos usar esse gatilho mental de escassez com propriedade, sabedoria e, sobretudo, com ética. Se você falou que é até aquele dia, honre até aquele dia. Se você faz no dia seguinte, esse cliente pode até fechar, gente, mas ele tem um pezinho atrás com você. Ele já acha que você é mentiroso. Ele já se sente enganado. Ele fechou com você, mas ele tá se sentindo enganado. A chance, inclusive, dele te recomendar depois é muito pouca. Porque ele acha que, na verdade, você é um pilantrinho. Ele até gostou do seu serviço, mas assim, não vai seguir as regras, não vai ter ética realmente para poder honrar aquilo. Então, algumas estratégias que a gente vê do marketing, se você não souber usar na área de eventos, você realmente fica queimado, né? Não consegue crescer e tem dificuldades, inclusive, de relacionar com o seu cliente. Bem, então no webinar de amanhã, ele é totalmente gratuito, tá? A gente fez um webinar no final do ano passado sobre persona, sobre como atender o cliente ideal. E esse webinar de amanhã é como encantar o seu cliente. É a gente trazer alguns gatilhos mentais, algumas ferramentas muito importantes, ferramentas simples, tá? Que não vai necessitar de investimento de vocês, para que vocês possam melhorar a performance entre vocês enviarem uma proposta, atender o cliente e finalmente fechar o contrato, tá bom? Então, a nossa pretensão é que a gente consiga, no mínimo, chegar em uma taxa de 10% de conversão, tá? Nessa fase inicial, a gente tem um método que é mais profundo. Eu vou explicar melhor como que funcionam essas taxas amanhã, tá bom? Mas, inclusive, que a gente tem, que é quando a gente fala que é 4% de taxa de conversão, ou seja, 4 contratos fechados para cada 100 propostas enviadas, isso é a média do mercado nosso, tá? A gente quer ir para 10, é para ser o mínimo viável, tá bom? Isso não é nenhuma meta. E a gente tem uma meta de 20% e outra meta de 30%, que a gente chama de super meta de 30%. Não é fácil, mas é simples de fazer. Tem que ter metodologia para cada passo. Metodologia para desenvolver um método de vendas eficaz de vocês, enfim, toda essa parte que a gente vai tratar e a gente vai conseguir começar a trabalhar ela amanhã, tá? Então, o link do webinar, ele está dentro do link do Linktree, que fica aí na nossa bio. A gente vai ter uma turma pequena, tá? Então, assim, se passar da quantidade que a gente está prevendo, a gente vai ter que adiar, fazer uma nova turma depois. Por quê? Porque a gente tira dúvidas ao vivo, tá bom? Da outra vez que nós fizemos, a gente não teve necessidade de criar uma segunda turma. Mas dessa vez a gente está com uma audiência muito maior. Porque na outra vez era véspera de Natal. Então eu acredito que talvez tenha necessidade de a gente fazer uma segunda turma depois. Então vamos chamar para amanhã, vocês vão receber o link por ordem de inscrição, tá? Então a turma já tá quase cheia, mas aí se encher, a gente remarca daqui umas semanas, depois do carnaval, outra turma. Mas eu acho que esse momento é um momento ótimo para vocês começarem. Então faça o webinar de amanhã, a gente vai trazer um conteúdo muito legal, vou disponibilizar um e-book no final, para vocês já começarem a ter um olhar diferente sobre as métricas de vocês e fechar mais contratos com o mesmo volume de orçamento que você recebe, sem injetar dinheiro, gente. Não precisa investir em marketing, além do que vocês já investem nessa fase inicial. Por quê? Às vezes vocês estão investindo em marketing e não estão aproveitando esse funil que está chegando para vocês e fica investindo mais. E seu problema não é aqui em cima, não é captar. Seu problema está depois do que você capta. A grande maioria das empresas menospreza essas habilidades que a gente pode fazer interno. Não adianta você ficar lotado de propósito, toma tempo. Isso custa dinheiro e você não tá, no final, convertendo em contrato, que é o que interessa, dinheiro no caixa, né, gente? Então, isso aí é um ponto terrível, que a maioria dos fornecedores perde dinheiro mesmo por não olhar isso, tá? Então, amanhã a gente vai fazer esse webinar, inscrevam-se, vai ser às 20 horas, a gente vai mandar um link do YouTube, é um link não listado, ou seja, não vai ser... pessoas passantes vão entrar, então são pessoas que já sabem o que está ali. Por quê? Porque eu quero gerar conteúdo de aplicabilidade imediata. Então eu não vou ficar ali
enchendo linguiça nem nada não. Vou chegar com a ferramenta, papum, papum. Então, você já tem que chegar sabendo o que é, né? Cheguem às 20 horas, a gente não vai disponibilizar o link depois. Então, vocês têm que chegar às 20 horas, tá bom? Pra vocês assistirem desde o início, tá? Então, faça a inscrição no Abdominais e eu espero vocês amanhã no nosso link do YouTube, tá bom? No mais, muito obrigada por estarem aqui. Quem estiver assistindo esse vídeo gravado, o webinar é essa terça-feira às 20 horas. Quem fizer inscrição vai ser por ordem de inscrição. Nós vamos disponibilizar o link para os primeiros da primeira turma. Caso fique muito cheio, a gente vai fazer uma outra turma depois e a gente disponibiliza outro link, tá bom? Porque eu vou tirar algumas dúvidas de vocês e pode ser que o conteúdo seja denso e por isso a gente não quer fazer com uma turma tão grande, tá? No mais, muito obrigada a todo mundo que tá aí. Espero vocês até amanhã.